Agora a gente falou um pouco de política, eu queria que você também viveu muito. Eu queria que você desse a sua opinião sobre Eurico Miranda. Cara, eu já disse isso algumas vezes. Aí as pessoas me chamam de euriquista, o caralho. Tá tudo bem, não tem problema. Eu acho que o Eurico foi o maior dirigente que já passou pelo Vasco. O maior vencedor, o maior, o cara que brigou pelo Vasco. Acho o cara que mais, se não for o mais importante, um dos mais importantes, né? O Calçado e tal. Agora, cometeu muitos erros, né? Muitos acertos, muitos erros. Como qualquer outro dirigente de clube, ele sempre lutou pelos interesses do próprio clube, né? No caso do Vasco. Cometeu erros, né? Só que assim, eu acho que a postura dele, né, cara? O Eurico sempre foi um cara meio contestador, sempre foi um cara meio... Eu acho que a postura dele, de certa forma, criou, e ele também não fazia a menor condição de ser diferente, né? Eu acho que criou uma antipatia por algumas pessoas, né? Em algumas pessoas que o transformaram num inimigo, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e era um cara que brigava pelo Vasco, era um centralizador, talvez isso também fosse um problema, ele centralizava porque muitas vezes ele não estava nem tão bem assessorado e tal, então ele centralizava as decisões sobre ele. Era um cara que muitas vezes, por ser centralizador, por tomar as decisões, acabava segurando nas costas, né, uma porrada de coisa que deveria, né, não deveria ser dessa forma. E é isso, cara. Acho que ele cometeu muitos erros também. Agora, o mais importante nisso tudo, cara, é que aquele modelo, passou, cara. O futebol mudou, as coisas mudaram, o mundo mudou. Entendeu, cara? É como você fazer uma piada homofóbica, por exemplo, uma piada racista, né? Se você vai lá atrás, as pessoas faziam. As pessoas faziam isso naquele momento lá, mas o mundo mudou, cara. Então você não pode ficar... o mundo mudou, as coisas mudaram. Você não pode tentar ficar resistindo a essas mudanças. Então, hoje, no meu entendimento, não cabe mais soco na mesa. Já disse aqui, não cabe mais, entendeu, cara? Então, assim, acho que ele deveria ser respeitado, né? Mais respeitado, inclusive até no que diz respeito às pessoas não usarem ele para justificar nada, nem porque justificam ainda, cara, com coisas do Eurico. Porra, justificam. Se fazem uma merda agora, que é foda, assim. Se fazem uma merda agora, justificam com o Eurico lá, mas, porra, porque lá, não sei. Cara, lá esquece. Fez uma merda aqui, tem que ser cobrado aqui. Fez uma merda agora. Não tem nada. Esquece o Eurico. Porque o Eurico, não, esquece. Como se faz. Por isso que eu falo, às vezes acontece. Nesse grupo, às vezes acontece. Por exemplo, o cara faz, sei lá, dá um exemplo, o cara fez uma renovação de um contrato de um jogador, porra, 400 anos lá. Porra, aí tem não, porque aí tem uma explicação, caralho, se fosse o Eurico, o nego ia estar falando que, porra, entendeu, cara? Então não há uma análise sobre a coisa de maneira imparcial, não. As pessoas... Tipo, ou é a favor ou é contra o Eurico. Elas minimizam, ou elas talvez até por uma questão de ser mais fácil, divide, né? A política no Brasil hoje é assim, cara. No Brasil hoje você tem lados distintos, pegam-se rótulos e colam-se rótulos àquele lado, e aquele lado. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Pô, aquele ali usa cabelo curto. Então eu uso cabelo curto, eu vou para ali. É mais fácil, não precisa raciocinar, não precisa entrar no mérito, não precisa pesquisar, não precisa. Entendeu, cara? Então no Vasco ainda é assim, né? Eu acho que o grande... O que de pior aconteceu não foi administrações de Eurico. Não, o que pior aconteceu foi essa centralização de poder, realmente. Por quê? Porque ela inibiu novas lideranças,
né? E aí o Vasco ficou meio... Entendeu, cara? As novas lideranças, elas ficaram meio que perdidas, porque algumas dessas lideranças que surgiram no Vasco, né? Elas surgiram em contraponto ao Eurico. É igual o Justiceiro, o filme do Justiceiro. Não sei se vocês já viram, até não é dos meus prediletos. Mas o Justiceiro, o cara mata uma família do cara toda. O cara vive em função de se vingar. Ele matou todo mundo, perdeu a razão de Acabou, viver. e agora? E agora? O que aconteceu? O Eurico morreu. E aí? E agora? Como é que... E aí? Faz o quê? Entendeu? As pessoas não sabem. Então, assim, é o que eu digo. Eu acho que ele foi um dirigente importante, talvez dos mais importantes. Já foi, acabou. Respeitem a alma do cara, deixa ele lá pra lá. O que ele acertou, acertou. O que ele errou, errou. Né? Acho que ele defendeu o Vasco pra cacete. Fez cagadas pra cacete. Tem responsabilidade, tem parcela de responsabilidade nas conquistas, como também tem no momento. Mas foi, cara, tem que olhar pra frente. Vamos olhar pra frente, esquece, já foi, cara. Não vai adiantar ficar, e aí fica se justificando pra um lado e pro outro. Mas aquilo, mas se fosse, né, se fosse Eurico, ou então, mas aquilo o Eurico. Esquece, cara, já foi. Respeitem a alma do cara e deixa ele lá quietinho no cantinho dele.